pessoal, meu nome é Rachel e nesse vídeo eu vou mostrar como eu desenho e faço a pintura de uma ilustração noturna de forma fácil e rápida. Então, para isso eu dividi em 3 tópicos. O primeiro, rascunho, o segundo, line art e o terceiro, pintura. Não esqueça de conferir o meu e-book sobre como fazer mangás no primeiro link aqui na descrição. Para o rascunho, eu gosto de fazer a mão livre primeiro, mesmo que tenha que desenhar cenário em perspectiva, eu prefiro usar a perspectiva intuitiva nessa fase. Então, o desenho do rascunho deve ser para organizar a composição e os elementos da ilustração. A preocupação agora não é com acabamento de linhas bonitas, então risque bastante, apague e refaça até ficar satisfeito com a ideia geral do desenho. Nessa fase inicial, a gente já pode colocar também as cores da ilustração de forma grosseira mesmo. Isso serve para ter uma noção geral da pintura, como vai ficar a iluminação e também as cores que queremos usar na ilustração. Outra dica que vou dar é pensar na cor que você quer que incida no personagem e na cor ambiente, então pense nas fontes de luz e na cor dela. É importante usar a mesma cor do ambiente no próprio personagem. Dessa forma, o personagem vai parecer estar dentro daquele ambiente e não deslocado visualmente. No caso dessa ilustração, escolhi a cor azul e rosa em 2 fontes de luz. A minha line art dessa ilustração é mais solta e com texturinha, então eu deixo a mão bem solta e vou rabiscando sem me preocupar muito com a precisão da linha. Como eu queria que lembrasse um pouco um bico de pena, eu também não altero o tamanho do brush, mas uso ele do mesmo tamanho e apenas com a própria variação da pressão da caneta. Então, quando eu quero uma linha mais grossa, eu faço vários traços sobrepostos, colocando mais pressão na caneta, e quando quero linha mais fina, eu faço o traço bem leve, sem colocar muita pressão na caneta. Agora para o cenário eu uso a ferramenta de régua de perspectiva do Clip Studio Paint. Se quiser saber mais sobre essa ferramenta, eu vou deixar o link para ler o meu artigo sobre como usá-la na descrição. Então, com ela ativada, as minhas linhas automaticamente seguem a perspectiva, deixando as linhas todas retas e uniformes. Dessa forma, como podem ver, é muito mais rápido desenhar as linhas do cenário. Por fim, faço os acabamentos, colocando rachuras, apagando as linhas que saíram para fora e também desenhando de forma orgânica, já com a régua da perspectiva desativada.
Para a pintura, a eliminação da ilustração, eu escolhi 4 cores, sendo 2 para a luz, no modo screen, e 2 para a sombra, no modo multiply. Então você pode usar o contra-gota e usar essas mesmas cores na pintura da sua ilustração. Eu particularmente gosto de escolher 2 cores com alto contraste para as fontes de luz. Então a luz 1 é cor em tom frio no modo tela, a luz 2, cor em tom quente no modo tela, a sombra 1 é sombra ambiente no modo multiplicar, a sombra 2, sombra de volume projetada no modo multiplicar. A primeira coisa que faço é pintar com uma cor sólida a personagem de fundo, em camadas separadas. Essa primeira camada eu vou usar como máscara da minha pintura. Então tudo que eu for pintar nas camadas acima vão ficar dentro dessa pintura base. Depois eu começo a definir a cor de cada coisa da ilustração. Note que eu vou pintando e a cor aparece dentro da primeira camada que eu fiz. Se você é muito iniciante, talvez fique com dúvida sobre quais cores escolher. Eu escolho as cores que mais gosto e já uso com frequência. Nessa parte eu aconselho a trocar as cores e ver quais combinações ficam melhores no todo. Por exemplo, eu troquei de amarelo para rosa o moletom da personagem. Outra dica é usar as mesmas cores. Eu uso o mesmo branco amarelado na placa e na sacola, o mesmo rosa no moletom e na fachada, o mesmo amarelo na fachada e nos olhos, e o mesmo azul no pirulito e nas unhas. Isso cria uma noção geral de unidade na pintura. Para fazer a máscara, você deve clicar no ícone com dois quadrados. A camada vai ficar com uma linha vermelha, indicando que tudo que for pintado nela vai ficar dentro da camada anterior. Após as cores bases, eu crio uma nova camada no modo multiplicar e preencho com o azul acinzentado. Faço o mesmo processo na personagem e no cenário. Um detalhe, eu apago o azul da janela do cenário porque eu queria que fosse uma área bem iluminada. Eu basicamente separo a sombra em 2 tipos, a sombra de volume e a sombra projetada. A sombra de volume é a sombra que o formato do objeto tem naturalmente devido ao seu formato, enquanto a sombra projetada é a sombra que é formada porque a luz não consegue passar devido ao objeto bloquear ela. Você pode fazer pinturas complexas também usando esse mesmo método, mas nesse tutorial vou usar a pintura mais simples e rápida. Essa pintura é bem simples e rápida, então eu uso somente um único brush para pintar as áreas de sombra. Uso o lilás acinzentado para fazer a sombra com a camada no modo multiplicar, ou multiply. Recomendo usar sombra com cor, não use cinza puro, assim a pintura fica muito fria. Coloquei mais sombra no lado esquerdo do personagem e eu vou pintando as sombras no filler mesmo. Mas se preferir, você pode usar referência de foto ou 3D para ajudar nessa etapa. Logo após isso, eu crio uma camada no modo screen e uso a cor rosa para fazer o efeito de luz. Então repito o mesmo processo agora com a cor azul. Esse tipo de luz é chamado de luz de recorte, usado para destacar a silhueta do personagem no fundo.
Outro detalhe que colocar um pouco da cor rosa e azul de forma suave na personagem. Deixo a camada no modo screen e abaixo a opacidade dela. Um detalhe que eu coloquei nos olhos da personagem e deixei eles bem iluminados para se destacar. No cenário eu começo pintando no modo screen o azul da luz que sai de dentro da loja e também coloco o mesmo azul nas partes que estão voltadas para a loja, como na moldura da janela, na placa e em outros elementos que estejam voltados para a loja. Uma dica que posso dar nessa etapa é pintar primeiro as fontes de luz no cenário. Na personagem eu pintei primeiro a sombra e depois a luz. No cenário eu gosto de fazer o inverso, pintar primeiro as fontes de luz e depois a sombra. Na parede eu uso um brush suave para criar a sensação da luz sendo rebatida na parede e também no teto da loja. Essa parte é muito importante de fazer na pintura porque a luz precisa afetar os elementos do cenário, fazendo eles mudarem de cor. Assim a pintura começa a ficar mais complexa, pintando tendo em mente que as fontes de luz interferem na cor em volta. Lembrando que estou usando a camada no modo screen e tela. Após terminar a primeira fonte de luz, eu faço a segunda fonte de luz, o letreiro da loja na cor rosa. E novamente uso um brush suave para iluminar ao redor. Aqui eu usei novamente a camada no modo screen e tela e também dupliquei a camada para o efeito de iluminação do letreiro ficar mais intenso. Para a sombra do cenário eu uso o mesmo lilás acinzentado que usei na personagem. Então eu vou pintando nas áreas onde eu quero que fique mais escuro, aumentando o contraste com as áreas iluminadas. Dessa forma a pintura está completa de forma simples e rápida e é possível conseguir um resultado muito rico visualmente. Eu uso várias camadas e separo em pastas, uma pasta para o personagem e uma para o cenário. Dessa forma eu consigo me organizar melhor e alterar o que for preciso. Você pode usar muitas cores e dar efeitos bem diferentes. Rosa e verde água, como aqui eu usei na minha ilustração, traz a sensação de noite vibrante e agitada. Já luzes amarelas com azul vão dar uma sensação de tranquilidade, de uma noite calma. E o vermelho vai parecer uma noite perigosa. Sim, na ilustração eu recomendo usar 2 tipos de brush diferentes no mínimo para fazer efeitos diferentes. Eu uso esses dois, um brush duro e um brush suave. Somente com esses 2 tipos de brush você já consegue fazer vários efeitos de pintura. E por hoje foi isso. Essa é uma forma de pintar muito simples e rápida, e mesmo assim você ainda consegue um resultado rico em cores e contraste. Experimente outras cores, usando seu jeito pessoal na hora de pintar suas ilustrações. Então tente usar esse método para fazer suas pinturas e conseguir um resultado muito atrativo de forma rápida. Valeu e tchau!